Fala galera, beleza? Professor Rodrigo Jeremias, mais uma vez aqui para mais uma aula de gramática com os lindos do Vestibulex, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade aqui ao nosso conhecimento sobre sintaxe, certo? A gente está passando por toda a sintaxe, a gente está quase acabando. Temos ainda os termos integrantes da oração e a gente vai ver quais são eles, o que eles fazem, etc. Beleza? Vamos em frente, então acompanhe o professor aí nos slides. Então, os termos integrantes são aqueles que aparecem na oração completando o sentido de outros termos, certo? São, portanto, fundamentais para uma correta e completa compreensão da frase. Completando, então, o sentido dos termos, é isso que geralmente eles fazem, é isso que eles fazem especificamente, na verdade, e vamos ver, então, quem são eles. Nós temos 3 aí termos integrantes que completam o sentido aí de outros termos. Nós temos os complementos verbais, são os velhos conhecidos objeto direto e objeto indireto. Temos o agente da passiva e temos os complementos nominais. A gente vai passar por cá pelos 3, beleza? A gente vai dividir essas aulas aqui em 4 aulas especificamente e vai dar tudo certo. Segue aí o professor. Muito bem, objeto direto é o termo da oração que completa a significação de um verbo transitivo direto, certo? Se eu tenho objeto direto é porque eu tive antes um verbo transitivo direto que pediu esse objeto direto, certo? O objeto direto indica o ser sobre o qual recai a ação. Que ação? A ação expressa por esse verbo transitivo direto, certo? O que significa dizer que esse verbo é transitivo? Significa que ele não tem sentido sozinho. Por isso que ele é chamado de verbo transitivo. Tudo bem? Transitivo direto, simplesmente porque ele não pede nenhuma preposição para chegar até o seu objeto. Por isso que ele é chamado de objeto direto, inclusive, esse termo que completa o sentido desse verbo transitivo direto. Beleza? Me acompanhem nos exemplos. Olha lá. Gabriel vendia livros. Tudo bem, Gabriel é o sujeito. Gabriel ele vendia algo. Vendia o quê? Vendia livros. Quem vende algo. Então, verbo vender, verbo transitivo direto. Livros é o termo aqui que completa o sentido do verbo vender, por isso que ele é chamado de objeto direto. E é objeto direto porque não tem nenhuma preposição antes dele. Simples assim, nada além disso. Depois, os passageiros esperavam o trem, certo? Os passageiros aqui é o sujeito da frase. Esperavam, quem espera algo, então é um verbo transitivo direto. Esperavam o quê? O trem. O trem é o termo aí na oração que completa o sentido do verbo esperar. E esse termo, ele não tem preposição antes dele, certo? Então ele é um objeto direto, simplesmente completando o sentido do verbo esperar. E Zé finir, isso que é um objeto direto, isso que é um verbo transitivo direto. Beleza? Vamos para frente então. Depois, dentre os termos integrantes ainda, dentre os objetos que a gente pode ter, nós temos os objetos indiretos, certo? O objeto direto, então, é o termo da oração que completa a significação de um verbo transitivo indireto. Simples assim. Se o objeto direto é um termo da oração que completa o sentido de um verbo transitivo direto, o objeto indireto é, então, um termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto, certo? Também vai indicar o ser sobre o qual recai a ação, e a única diferença do objeto direto é que antes dele sempre virá uma preposição, beleza? Simples assim, nada além disso. Olha lá o exemplo. O Gabriel gosta de música. Pois bem, Gabriel é o sujeito, o verbo gostar, certo? Ele é um verbo transitivo, por quê? Porque não dá para você simplesmente dizer assim, o Gabriel gosta, certo? O verbo gostar ele não tem sentido sozinho, ele precisa de complemento, por isso que ele é transitivo. E ele é transitivo indireto porque ele exige uma preposição antes do seu objeto, que é a preposição de, certo? Você nunca fala gosto música, gosto pizza, gosto, né? A gente sempre coloca a preposição de, porque essa preposição de é exigida pelo verbo gostar, tudo bem? Por isso que ele é verbo transitivo e indireto. E nesse caso aqui o termo de música é o objeto indireto, que completa o sentido do verbo transitivo indireto gostar, certo? Regido por uma preposição e assim por diante. Beleza? Dá uma olhadinha em outro exemplo aqui para nós. O professor respondeu a todos os alunos. Bom, né, neste caso aqui, respondeu a quem? Né? Respondeu a todos os alunos. Então, o verbo responder é verbo transitivo indireto aqui nessa composição, certo? E a todos os alunos, esse azinho que tem antes de todos aqui, ó, é uma preposição, certo? Que se coloca entre o verbo transitivo direto e o seu objeto. Tudo bem? Então, a todos os alunos é o termo que a gente chama de objeto indireto que está completando o sentido do verbo responder. Simples assim? Simples assim, beleza? É só mais um exemplo.
A gente pode encontrar também algumas especificidades dentro dos objetos indiretos, certo? A gente pode encontrar verbos que são verbos transitivos indiretos, mas que pedem dois complementos verbais. Esses verbos eles pedem dois objetos indiretos. Isso pode acontecer. Por exemplo, queixou-se ao médico de fortes dores, certo? Então, quem se queixa de algo a alguém. É essa a composição que nós temos aqui, certo? Então, nesse caso, queixou-se ao médico. Ao médico, então, é o primeiro objeto indireto que completa uma primeira parte do sentido do verbo queixar-se, certo? E de fortes dores é o segundo objeto indireto, que também completa um segundo sentido do verbo queixar-se. Então, é um verbo transitivo indireto que exige dois complementos verbais. E esses dois complementos verbais são objetos indiretos. Tudo bem? Isso é só alguma coisa que você pode encontrar no meio do caminho. Desculpou-se do atraso ao público, certo? O verbo desculpar-se aqui, ele é verbo transitivo indireto. E ele vai ter também dois complementos verbais, dois objetos indiretos neste caso. Do atraso é o primeiro e ao público é o segundo. Igual ao exemplo de cima, só para a gente ter mais um exemplo, mais um parâmetro para a gente poder analisar. Belezas? Depois, eu quero falar para vocês também que existem verbos que são ao mesmo tempo verbos transitivos diretos e indiretos. São os dois ao mesmo tempo, certo? Eles têm uma dupla transitividade, a gente fala. Tem alguns gramáticos que chamam esses tipos de verbos bitransitivos. Então, olha lá. Quem oferece algo. Nesse caso, o que foi oferecido? Oferecemos uma medalha, certo? Uma medalha, então, é a primeira parte, né, dessa composição aí de objetos. Neste caso, é a primeira parte que é o objeto direto, certo? E aí a segunda parte dos complementos aí do verbo oferecer é um objeto indireto. Por quê? Pode ver que tem esse azinho aqui, ó. Esse azinho ali, querido aluno, ele é uma preposição exigida pelo verbo oferecer. Então, no primeiro momento, o verbo oferecer é verbo transitivo direto. Então, ele pediu um objeto direto, uma medalha. E no segundo momento, ele é verbo transitivo indireto. Tudo bem? Porque ele pede esse segundo complemento aqui, que é um objeto indireto, no caso, ao ganhador. Perfeito? Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. VTDI, certo? Todo VTDI vai pedir sempre um AD e um OI. Beleza? Entregar a declaração ao cartório. A mesma coisa acontece então com o verbo entregar. Quem entrega algo a alguém, a algum lugar, né? Neste caso foi ao cartório. Então, entregar a declaração, objeto direto, certo? E ao cartório, objeto indireto. Mais uma vez, mais um exemplo de um verbo que tem dupla transitividade. Ele é ao mesmo tempo verbo transitivo direto e indireto. Beleza? Só isso. Depois eu tenho que falar para você que nós temos, dentre os termos integrantes, aí, dentro dos objetos, nós vamos ter os pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos, eles vão funcionar, né, em determinados momentos como objetos diretos, objetos indiretos. A gente vai ver aqui a especificidade de cada um deles, certo? Mas então, são os pronomes oblíquos funcionando como objetos. É isso que eu quero demonstrar aqui rapidinho, beleza? Então, os pronomes oblíquos, os, as, eles vão funcionar sempre como objetos diretos, beleza? Já o pronome oblíquo lhe ou lhes, né, no plural, ele sempre vai funcionar como objeto indireto. São regras, tá? Sempre será assim essas duas regras aí, referente ao os, a, as e o lhes, beleza? Agora nós temos o meter-se nos vos. Esses pronomes oblíquos aqui, restantes, eles vão funcionar ora como objetos diretos, ora como objetos indiretos, que eu estou ficando invertido aqui, ora como objetos indiretos, a depender a quem eles estão ligados. Se for um verbo transitivo direto, eles terão a função de objetos diretos. Se for um verbo transitivo indireto, eles terão a função de objetos indiretos. Beleza? Eles vão poder ser as duas coisas, dependendo do contexto, dependendo do verbo que eles estiverem acoplados. Olha lá o exemplo que o professor separou. O pai deixou-as em casa. Quem deixa algo ou alguém, certo? Então, neste caso aqui, o verbo deixar é verbo transitivo direto. E esse as aqui representa, certo? Representa, sei lá, pessoas, né? Deixou as pessoas em casa, deixou as amigas em casa. O pai deixou-as em casa, deixou a mãe, a filha. Então, o pai deixou-as em casa, entende? E esse as aqui
que está representando talvez a mãe e a filha desse pai, certo? Neste caso aqui, ela está funcionando, esse as, que é um pronome oblíquo, está funcionando como objeto direto do verbo deixar. Simples assim, beleza? Em casa é um adjunto adverbial de lugar, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí na sintaxe. Olha lá, a esposa interessava ali. Então, a esposa interessa sempre a alguém, certo? Interessava ao Rodrigo. Tá vendo que tem a mais o aqui? Porque esse azinho primeiro que eu estou dando o exemplo é uma preposição. Eu tiro ao Rodrigo e eu posso colocar o lhe no lugar dele. A esposa interessava-lhe, certo? Então o verbo interessar é verbo transitivo direto. E o lhe, como a gente tinha visto antes, ele sempre será objeto indireto. Se ele está ali, cara aluno, ele é objeto indireto. Beleza? Beleza. Depois o verbo pertencer. O verbo pertencer aqui nesse caso é verbo transitivo indireto. Certo? Eu quero que você perceba aqui. Todos os presentes que está aqui, ó, é sujeito, tá? A oração só está invertida. Então a oração na estrutura direta seria: todos os presentes pertencem ao Rodrigo, certo? Só que eu quero tirar ao Rodrigo. Finge que eu estou falando diretamente com o Rodrigo. Tu, Rodrigo, eu quero te falar uma coisa. Todos os presentes pertencem-te, certo? Esse te aí corresponde à segunda pessoa do singular, é o tu com quem eu estou falando. Então, todos os presentes pertencem a ti, Rodrigo, certo? A gente tira esse Rodrigo, tira a ti, coloca o pronome oblíquo ali para substituir Rodrigo. Então, todos os presentes pertencem-te, certo? E esse te aí tem a função de objeto indireto, porque ele está completando o sentido do verbo pertencer, que é um verbo transitivo indireto. Simples assim. Então, o pronome oblíquo, via de regra, só para a gente voltar aqui, ele vai ter a função sintática de objeto direto, de objeto indireto, certo? Alguns serão apenas objetos diretos, que são os casos do os, a, as. Outros terão apenas a função de objetos indiretos, certo? Que é o caso do lhes. Outros ainda terão a função tanto de objeto direto quanto objeto indireto, que é o me, te, se, nos, vos. Tudo bem? Beleza? É só isso que o professor está mostrando, que dependendo então do contexto, você vai analisar a que verbo eles estão pertencendo. Tudo bem? Depois, mais exemplos aqui. Não me convidaram, certo? Quem convida, convida alguém. Eu estou falando assim, para você não me convidaram, não convidaram, né? No caso, eu, né? Beleza. Esse me aqui que representa eu mesmo, certo? Ele está funcionando como objeto direto. Por quê? Porque ele está acoplado a um verbo transitivo direto, certo? Tudo bem? Beleza. Outra coisa, o mezinho aqui, dando o mesmo exemplo do me, só que agora ele vai estar acoplado a um verbo transitivo indireto, disseram, né? Não me disseram. Quem diz algo, ou não diz algo também, né? A alguém. Não disseram a mim, Rodrigo, certo? Então, não me disseram nada, certo? Então, esse me que está acoplado a um verbo transitivo indireto, completando o sentido dele, ele vai ter aqui a função de objeto indireto. Olha só, é o mesmo me, só que acoplado a um verbo diferente, com uma transitividade diferente, ele também vai ser ora objeto direto, ora objeto indireto. Beleza? Só isso. Depois, ainda mais um exemplo. Isso aqui é uma construção, isto me convém, só para verificar o seguinte. Às vezes o me vai vir, às vezes esses pronomes oblíquos vão vir antes do verbo, só para enfatizar um pouquinho, certo? Então esse mezinho aqui vai ser um objeto indireto. Por quê? Porque ele vai estar acoplado a um verbo transitivo indireto. É só para reforçar um pouquinho melhor a ideia. Beleza? Vamos lá. Bom, essa é a primeira parte que o professor queria passar para vocês referente aos objetos diretos. Ainda nós temos os complementos, nós temos a agente da passiva, certo? Nós temos os complementos nominais. No entanto, existe uma especificidade dos objetos diretos que o professor quer passar antes aqui para vocês, beleza? Por favor, me acompanhe, você vai ver algumas especificidades dos objetos, beleza? Esse é o basicão, mas tem algumas especificidades que serão muito importantes.